Oi, gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da rotina de sono de Gabriel. Vocês já sabem, Gabriel está aqui do meu ladinho. Então ele vai fazer zoada, com certeza. Eu tive que colocar ele na cadeirinha alimentação pra ele ficar quieto, porque eu tentei gravar esse mesmo vídeo com o Gabriel no chão. Ele veio, balançou tudo, enfim, mexeu em tudo. Então vocês já sabem, a zoada que ele tá fazendo, ele tá pertinho da câmera e ele tá adorando jogar coisas no chão. Mas enfim, gente, vou compartilhar com vocês um pouquinho da rotina de sono de Gabriel. Desde que Gabriel chegou da maternidade, que eu já tinha pesquisado e assistido alguns vídeos, eu já tinha colocado em mente que eu ia criar uma rotina de sono pra ele. Mais ou menos assim, levar ele pro quarto, né, todos os dias, naquele mesmo horário, porque eu não queria criança que dormisse muito tarde, né, porque a mãe precisa descansar um pouco. Então, assim, gente, desde quando o Gabriel chegou, né, que eu sempre levo ele pro quarto naquele mesmo horário, com o mesmo ambiente, a gente tem ar-condicionado, a iluminação sempre baixa, mas eu preciso de iluminação dentro do quarto, porque Gabriel até hoje acorda pra mamar. Eu criei essa rotina pra ele, mesmo que ele não dormia, todos os dias eu levava ele, né? Todos os dias, ficar com ele até ele dormir. Até que ele se acostumou. Quando chegou os 2, indo para os 3 meses, ele criou uma rotina de dormir mais cedo. E ele estava começando a dormir 6 horas da tarde. Então, gente, o lugar que eu estivesse, Gabriel começava a chorar, porque ele queria vir para casa para ele dormir. Com isso, começou a criar, né, problemas, porque eu não podia estar em canto nenhum. Teve um dia mesmo que eu tava indo pra cidade de minha mãe, deu horário, ele começou a chorar sem parar, porque ele estava com sono e ele acostumou a dormir só naquele lugar. Então, assim, criar uma rotina de sono tem os prós e tem os contras, né? Como eu não saía de casa, ele estava habituado só a dormir no quarto, dormir no quarto, dormir no quarto. Quando eu saía, ele queria dormir no quarto, entendeu? Mas a gente conseguiu também adaptar, porque a criança cria também suas próprias rotinas, né? Eles vão criando seus gostos, enfim. E com isso, você tem que começar a organizar direitinho e tirar conforme, né? Tirar os costumes e os gostos deles conforme a sua própria rotina, né? Mas enfim, gente, com isso, eu comecei a tirar ele de dormir esse horário, porque ele estava acordando várias vezes de madrugada, ele começava a dormir 6 horas, e aí quando dava meia-noite ele já tinha dormido bem, aí ele começava a acordar. Então com isso, né, eu comecei a adaptar. Ele jogou os carrinhos tudo no chão. Eu comecei a adaptar a ele só tirar soneca, tá? Esse horário. Então ele só fazia soneca, esse horário das 6 horas. E acordava ele de 6h40 para 7 horas. E depois, né, isso eu fazia ele dormir na sala, tá? Com claridade, com tudo, pra ele saber que era uma soneca. E aí, a partir das 8, 9 horas, eu levava ele pro quarto pra ele dormir mesmo. Então, com isso, a gente começou a se reajustar, né? Porque quando ele começou a mudar o horário dele pra dormir às 6 horas eu pegava ele e levava ele pro quarto. E como eu não saía, ele começou a adaptar só a dormir no quarto a partir daquele horário. Então, eu percebi que não tava funcionando, aí eu comecei a readaptar. Gente, é difícil, não é fácil, tá? Não é fácil. Você tem que querer, né? Você tem que querer. Porque pra mim não funcionava a criança dormir tarde. Pra mim até hoje não funciona. Porque eu preciso descansar, eu preciso ter o meu tempo pra fazer minhas coisas, né? E pra mim criança precisa dormir cedo, de verdade. Então, gente, depois disso, né? Ele começou a crescer. E com isso eu tirei essa soneca dele desse horário. Por quê? Ele dormia esse horário e ele não conseguia mais dormir cedo. Aí eu fui e tirei essa soneca. Que a gente vai assim, ó. A gente vai evoluindo, a gente vai observando, vai percebendo que a criança vai crescendo, que algumas coisas vão mudando e a gente vai evoluindo. Hoje em dia, Gabriel com 9 meses, que ele fez 9 meses ontem, como é que eu faço? Ele tira 2 sonecas no dia, tá? Essas sonecas do dia são muito importantes a criança fazer, não tem essa de, porque dormiu de dia, não vai dormir de noite. Não, gente, nós estamos falando de um bebê, tá? O bebê precisa tirar soneca, por quê? Porque eles aprendem muita coisa durante o dia, eles brincam bastante, eles fazem muita coisa durante o dia, eles precisam da soneca pra descansar, tá? O soneca é muito importante. Gabriel hoje em dia tira 2 sonecas, que agora isso já é um hábito mesmo, tá? Porque antes ele ficou mudando, até que hoje já tem o quê? 3 meses que ele está nessa rotina. Tira 2 sonecas de dia, pela manhã, na base de umas 9, 9h30, já que ele acorda 7 horas em ponto, ou às vezes até antes, ele nunca acorda mais tarde.
E a soneca a partir das 2h30 até 3 horas, ele tira uma outra soneca. Sempre 1 hora e meia. Quando ele tá muito, assim, estressado, dentinho doendo, que tá enjoadinho ou tá no salto de desenvolvimento, essa soneca é só de meia hora. Mas assim, gente, ele dorme mesmo, tá? Ele dorme sono profundo, deixa ele dormir na sala, sempre na sala, pra ele entender que o horário dele de dormir à noite é no quarto, que é um ambiente mais tranquilo, né? Aqui na sala sempre tem alguma zoadinha, eu sempre vou fazer alguma coisa enquanto ele tá dormindo, mas ele dorme tranquilamente mesmo. Aí à noite, a partir das 8 horas, né, quando a gente percebe que ele tá bem agoniadinho com sono, que é a partir das 8, a gente leva ele pro quarto pra ele dormir. Nessa ele dorme geralmente até meia-noite, 1 hora, e aí ele acorda pra fazer a primeira refeição dele da madrugada, que é uma mamadeira. Aí ele toma mamadeira, dorme. Aí depois acorda novamente de 4 para 5 horas, às vezes até 3 horas da manhã, né? Ele acorda novamente para tomar a segunda mamadeira, que ele toma 2 mamadeiras da noite. Gente, Gabriel nunca dormiu uma noite toda. Se você, mãe, tem um bebê aí que dorme a noite toda, dê glória a Deus, ajoelhada. Porque Gabriel não dorme a noite toda, nunca dormiu. O mínimo que ele fez foi só uma mamadeira por noite, que pra mim era glória, entendeu? Eu dormia assim, acordava super satisfeita. Só que depois do salto de desenvolvimento dos 7 meses, pronto, acabou isso. Ele acorda agora 2 vezes, a 3 vezes. Às vezes ele acorda chorando, aí eu vou botar chupetinha na boca, enfim. Às vezes ele tá com alguma dorzinha, que fica igual essa noite passada mesmo. Gente, Gabriel passou mais de 1 hora acordado, agoniado, choroso. Ele tava com sono, ele queria dormir e eu percebia que ele não conseguia dormir. Mas enfim, vencemos esse momento, entendeu? Mas assim, gente, o certo mesmo aqui em casa é Gabriel dormir a partir das 8 até no máximo 9 horas e não passa disso. Se eu sair com ele, ele não dorme, ele não consegue dormir na rua, porque ele fica muito ativo, agora ele quer ver tudo, enfim. Aí ele dorme quando a gente chega. Aí quando eu sei que a gente vai sair, que é muito difícil, a gente praticamente não sai de casa, eu praticamente não saio de casa, eu sempre boto ele pra tirar uma sonequinha antes, tá? Porque Gabriel sempre tem sono a partir das 6 horas. Aí eu sempre coloco ele pra tirar uma sonequinha antes, né, pra ele não ficar muito cansado, e aí saio com ele. Mas isso é muito difícil, é algo muito fora da rotina, porque Gabriel sempre tá em casa, e eu também, a gente sempre tá em casa, eu praticamente não saio à noite, não sou uma pessoa que saio. Então, mas quando isso acontece, eu sempre coloco ele pra tirar uma sonequinha antes. Mas a rotina de sono de Gabriel é essa, pra mim super funciona ele dormir esse horário. Eu vou até conversar com a pediatra agora na consulta de 9 meses pra eu ver o que eu posso fazer. Gente, eu já dei chá de camomila, não resolve, chá naturalzinho, já dei. Comprei óleo essencial de lavanda pra melhor. Gente, já dei de tudo. Gabriel acorda, ele acorda com fome, porque ele acorda chorando demais. Normalmente Gabriel acorda, toma uma madeira, dorme. Ele não fica acordado, não. Sempre acorda às 7 horas ou antes das 7. Tá? Ele entra em sono profundo, graças a Deus dorme direitinho, não tenho do que reclamar desse sono, só que ele acorda à noite. Então a mãe aqui fica cansada, né? Que a pior coisa que existe é você não conseguir dormir direito. Mas enfim, fazer o quê? Eu acho que meu corpo já até acostumou, porque quando acontece de ele não tomar uma mamadeira, porque ele sempre vai acordar para tomar pelo menos uma, eu mesma acordo para olhar se ele tá bem, se tá tudo certo. Mas enfim, gente, essa é a rotina de sono de Gabriel. Comenta aqui se o seu filho dorme certinho, se não acorda, como é que é a rotina de sono aí de vocês, tá? Como eu falei pra vocês, graças a Deus eu consegui colocar Gabriel desde pequeno pra dormir cedo. Ele dorme cedo, acorda um horário relativamente bom, que é o horário que eu acordo mesmo, eu não acordo tarde. Então pra mim aqui super funciona assim. E você, como é que é? Seu filho tem soneca durante o dia? Gabriel sempre teve soneca durante o dia, graças a Deus, porque eu sempre pesquisei, sempre vi que a soneca é importante o bebê ter, tá? Pra desestressar, também para descansar, né? É muito importante. E aí, quero que vocês me contem como é que é a rotina de vocês em casa.